Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão sobre gramática da prova da VUNESP para a Prefeitura de Campinas do ano de 2019. Essa questão ela tem um texto base, mas que nós não vamos utilizar para resolver a questão. Então eu vou deixar ele aqui, se você quiser dar uma pausa, lê ele e depois acompanhe a resolução da questão. Então diz assim: em conformidade com a norma padrão e o sentido do texto, a passagem final, como os recursos públicos e principalmente os privados não são os mesmos para todos, ao observar somente o final da corrida, vê-se que o sistema privilegia poucos. Está adequadamente reescrita em alternativa A. Apesar de os recursos públicos e principalmente os privados não serem os mesmos para todos, quando observa-se somente o final da corrida, vê-se que o sistema privilegia poucos. Alternativa B. Quando se observa somente o final da corrida, vê-se que o sistema privilegia poucos, porque os recursos públicos e principalmente os privados não são os mesmos para todos. Alternativa C. Caso se observe somente o final da corrida, se vê que o sistema privilegia poucos, mas os recursos públicos e principalmente os privados não são os mesmos para todos. Alternativa D. Conforme se observa somente o final da corrida, se vê que o sistema privilegia poucos, portanto, os recursos públicos e principalmente os privados não são os mesmos para todos. E alternativa E. Já que os recursos públicos e principalmente os privados não são os mesmos para todos, quando somente observa-se o final da corrida, vê-se que o sistema privilegia poucos. Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver que eu já volto com a correção. Beleza. Então, para responder essa questão, eu preciso chamar a atenção de você para um ponto bem interessante e importante dessa questão que está lá no enunciado. Veja, em conformidade com a norma padrão e o sentido do texto. Então veja que para resolver essa questão nós vamos levar em conta dois critérios. Primeiro, a norma padrão, que são as regras de sintaxe, as regras de formação das frases. E também a semântica, que é o sentido do texto. Então, se a gente achar uma alternativa que tem o mesmo sentido, mas que tem algum erro gramatical, ela vai estar errada. Então, é importante, quando você for resolver uma questão, estar bem atento e ler com cuidado o enunciado da questão. Então, vamos lá. A frase é assim: como os recursos públicos e principalmente os privados não são os mesmos para todos, ao observar somente o final da corrida, vê-se que o sistema privilegia poucos. Perceba aí que nessa passagem nós temos três orações. Eu vou separar as três para ficar mais fácil de você perceber. A primeira oração ela começa com uma conjunção, como. Na sua opinião, essa conjunção como, aí nessa frase, ela está dando sentido do quê? Geralmente o como ele pode ser uma conjunção comparativa, conformativa ou causal. Dessas três, qual que você acha aí nessa frase que seria mais adequada? Qual que é o sentido do como? Se você respondeu que o como está dando um sentido de causa, parabéns, você acertou. Acertou, miserável! Veja que se a gente inverter a ordem das orações e trocar a conjunção como pelo porquê, não dá a mesma ideia, olha. Vê-se que o sistema privilegia poucos, porque os recursos públicos e principalmente os privados não são os mesmos para todos. Então, note que a oração principal aí é a que está lá no final. Vê-se que o sistema privilegia poucos. E a primeira oração é uma causa. A causa de o sistema privilegiar poucos é que os recursos, tanto públicos quanto privados, não são os mesmos para todos. Então, nós vemos que existe essa relação aí de causa e consequência.
Mas e a oração do meio aí? Qual que é a ideia dela? Qual que é a importância dela nesse período? Veja que ela diz, olha, ao observar somente o final da corrida. Você não percebe que essa frase, né, essa oração, ela está dando uma ideia de tempo? Em que momento que nós vemos, né, que o sistema privilegia poucos? É quando nós observamos no final da corrida. Se você olhar lá para o final da corrida, você vai entender a causa de o sistema privilegiar poucas pessoas. Então, essa oração aí, ela pode ser trocada por um advérbio de tempo. Por exemplo, eu poderia falar assim, atualmente, vê-se que o sistema privilegia poucos, porque os recursos públicos, e principalmente os privados, não são os mesmos para todos. Então, essa frase aí do meio, essa oração do meio, ela dá a ideia de tempo. Agora que nós já entendemos a função de todas essas orações, vamos ver quais conjunções que nós podemos trocar aí, mantendo o sentido da frase, da passagem original. Assim, considere aqui algumas conjunções. Vamos começar pelas causais. O como, que foi utilizado, é uma conjunção causal, mas a mais comum e mais utilizada é o porquê. Além do porquê, o visto que, já que, uma vez que, posto que, todas essas são conjunções que também transmitem essa ideia de causa. Já conjunções temporais, nós podemos utilizar o quando, enquanto, logo que, assim que, desde que e várias outras. Então vamos analisar agora as alternativas e ver se elas estão seguindo esse mesmo sentido, com conjunções que sejam compatíveis e se elas estão de acordo com a norma culta. Beleza, vamos lá então. Na alternativa A, veja que ele, em vez de utilizar o como, ele usou o apesar de. A conjunção apesar de, ela transmite a ideia de concessão. Você pode trocar o apesar de pelo embora. Então, não traz a ideia de causa. Por isso, a alternativa A a gente já pode descartar de cara. A alternativa B, ela começa com a conjunção quando, que é uma conjunção que exprime tempo, e depois veja lá no meio que ela usa o porquê. Então, ela é uma das candidatas a ser a nossa alternativa correta. Então, deixa ela guardada um pouquinho e vamos para as próximas. Na C, foi utilizada a conjunção caso, aí no início. Essa conjunção, quase sempre, ela dá a ideia de condição. Nós podemos trocar ela pelo se. Olha, se você observar somente o final da corrida, ou seja, com a condição de você observar somente o final da corrida. Então, não é a ideia que nós queremos. Nessa frase, nós precisamos dar a ideia de tempo. Além disso, lá no meio, né, da alternativa C, foi utilizada a conjunção mas. E, nesse caso também, o mas está dando a ideia de adversidade e não a ideia de causa, que é a que nós queremos. Então, também podemos descartar a alternativa C. Veja agora a alternativa D. Conforme se observa. O conforme sempre vai dar a ideia de conformidade. E nós precisamos da ideia de causa. Então, também podemos descartar já de cara a alternativa D. Olha aí, já que os recursos públicos. A conjunção já que, como nós vimos, é uma das conjunções causais. Então, ela está sendo utilizada corretamente. E lá no meio da frase tem, olha, quando somente observa-se. O quando é uma conjunção temporal. Então, essa alternativa também tem a possibilidade de ser a alternativa correta. Assim, nós ficamos com a alternativa B e a alternativa E. As duas mantêm o mesmo sentido da oração lá do enunciado. Mas e aí, qual então que será que é a alternativa correta? Lembra-se que nós temos dois critérios? Então, se o primeiro critério nós achamos duas alternativas, precisamos olhar o primeiro critério, que é a norma padrão.
E aí você vai perceber que na alternativa E tem um erro gramatical. Veja aí, ó. Já que os recursos públicos e principalmente os privados não são os mesmos para todos, quando somente observa-se, aí está errado. No caso aí, o pronome ele deveria estar antes do verbo. Somente se observa. A palavra somente é um advérbio e os advérbios eles atraem o pronome oblíquo. Por isso, essa alternativa aí está errada, somente por causa disso. A colocação pronominal. O correto seria a próclise antes do verbo. E a alternativa B ela está totalmente correta. Não tem nenhum erro nem de sentido, nem erro gramatical. Veja que nas outras alternativas, embora a gente já tinha excluído pelo sentido, mas também uma ou outra ali tinha um erro gramatical. Então, dava para você perceber, né? Tanto pelo sentido quanto pela gramática, qual questão estava correta. Mesmo assim, não era uma questão fácil, porque veja que o erro era uma coisa bem simples e um erro muito comum, né, na linguagem cotidiana, né? As pessoas não se preocupam com a colocação do pronome oblíquo. Por isso, com certeza, muitas pessoas tiveram dificuldade para resolver essa questão. Se você tem alguma dificuldade também com o uso da próclise, mesóclise e ênclise, eu vou deixar aqui no card um link para alguns vídeos que eu fiz sobre esse assunto. Assiste lá que são assuntos muito importantes e caem bastante em provas. Assim, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um like no vídeo e se inscreve no canal para não perder os melhores conteúdos de concursos públicos.